Eu fiz um pequeno recorte de uma pregação em que eu disse que não existe mensagem subliminar, que existe manipulação. E muita gente discordou de mim, concordando comigo. Mas olhe como a mídia, os desenhos, as músicas são usadas para influenciar as pessoas para o mal. Sim, mas isso é manipulação. E por mais que seja de uma maneira velada, não é subliminar. Pelo menos não como o termo foi usado em seu sentido original. Desse modo, assim como era apenas um recorte o vídeo que eu fiz, eu decidi fazer um vídeo mais completo e dar vários exemplos do que eu disse no outro vídeo. Primeiro, eu preciso relembrar o que é subliminar, pois acredito que muita gente usa a palavra subliminar para falar sobre o que eu chamo de manipulação. O cara que surgiu com o papo de mensagem subliminar foi James Vicari, em 1957. Ele disse que soltou uma mensagem: beba Coca-Cola e coma pipoca, em flashes tão rápidos que o olho e a consciência não conseguiam captar, mas que ele chamou de subconsciente, o subconsciente conseguia captar. Com isso, as pessoas saíram daquele cinema, com mais vontade de beber refrigerante. Ele disse que as vendas de Coca-Cola haviam aumentado em 18% e que as vendas de pipoca haviam aumentado 57%. O jornal The Sunday Times publicou um artigo sobre isso e provocou histeria coletiva. Os governos proibiram esse tipo de propaganda. Contudo, com o tempo, começaram a surgir dúvidas sobre o experimento. Primeiro, James Vicari não queria compartilhar as informações técnicas sobre o método que ele utilizou. Quando pediram para ele reproduzir o experimento, ele rejeitou. A CBS, uma emissora de televisão, repetiu o experimento jogando flashes imperceptíveis a olho nu com "ligue para a emissora". Resultado: ninguém ligou. Em 1962, James Vicari confessou, através de um artigo publicado em uma revista, que, na realidade, o seu experimento nunca havia sido realizado. O que ficou provado com esse evento é que o homem é completamente manipulável. Basta dizer que a ciência prova e o povo acredita imediatamente. E de uma maneira que, mesmo que você prove ao povo que o próprio homem que começou com isso confessou ter mentido, ainda assim as pessoas continuam acreditando em mensagem subliminar. A prova, então, de que existe manipulação, com certeza. Portanto, sim, eu concordo com você. O povo é altamente manipulável. Tão manipulável que até hoje crê em mensagem subliminar. Mas vamos lá. É possível que homens induzam pessoas ao erro de uma maneira sorrateira, meio imperceptível? É possível que de uma maneira não explícita, a mídia, grandes empresários ou qualquer tipo de pessoa possam nos induzir a fazer o que eles querem, sem que a gente note assim de uma maneira tão clara? É claro, mas isso se chama manipulação, coisa que, por exemplo, a Rede Globo faz constantemente e é especialista. Mas isso se dá através de recursos psicológicos manipulativos. Por exemplo, no livro Maquiavel Pedagogo, o autor mostra como os donos da educação do mundo usaram de recursos safados para moldar a atitude das pessoas. Por exemplo, eles colocaram uma pessoa numa sala ao lado de várias pessoas contratadas que estavam ali para manipulá-la. Desenharam no quadro algumas linhas e uma visivelmente menor do que as outras, e então perguntaram qual era a menor. Todos os atores erraram de propósito. O resultado? A maioria das pessoas que participaram do experimento também acabavam errando, seguindo aquela maioria de atores. Mostrando assim, então, que o ser humano é manipulável, ele tende a rejeitar o óbvio se todo mundo está fazendo. Isso é um efeito psicológico. O marxismo cultural é outra estratégia de manipulação e eu já falei dela aqui no meu canal, neste vídeo aqui. O link está na descrição. No marxismo cultural, os socialistas levariam as pessoas a aceitarem o socialismo sem que elas tivessem plena consciência disso. Mas essa manipulação não aconteceu através de flashes rápidos na velocidade da luz dizendo o socialismo é bom. Não, foi através da escola, ensinando a criança logo cedo, através de artistas, da música, da mídia. E obviamente tudo isso camuflado, tudo isso foi de uma maneira sorrateira, de modo que muitos não perceberam. Mas o nome disso é manipulação. Este é o nome correto. Talvez você discordou de mim, concordando comigo. Nós apenas usamos palavras diferentes. Agora, veja como as empresas de marketing também podem te manipular de uma maneira sorrateira. O cigarro, por exemplo. Um cara bonitão, essas eram as propagandas de antigamente. Um cara bonitão, super saudável, fumando. Qual a mensagem não explícita do comercial? Posso fumar que não ficarei doente. Isso é uma espécie de manipulação, mas é subliminar? Subliminar, como o termo foi desenvolvido originalmente, seria se aparecesse na velocidade da luz
fume. Fume, sem que você conseguisse enxergar. Mas isso não existe. Quer dizer, você pode até fazer isso, mas não funciona. Agora, essa maneira sorrateira de te levar a fumar, mostrando um bonitão saudável, funcionou e levou um monte de gente a comprar cigarros aí por status, porque fumar era bonito, era legal. Outra estratégia sorrateira: colocar mulher pelada para fazer propaganda. Por quê? Mulher bonita chama atenção. The system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? Agora, é subliminar? É algo que sua consciência não capta? Diga isso para sua esposa quando ela lhe perguntar por que você virou o rosto para olhar para a mulher que estava passando na rua. É subliminar, meu amor. Eu não tenho controle sobre isso. E a teoria do subliminar desaparecerá na hora com um tapão subliminar que você levará na cara. Outra coisa que manipula as pessoas: desenhos. E manipula as crianças. Se aparecer a palavra sexo na velocidade da luz de um modo que o seu filho não consiga captar, a consciência dele, os olhos dele não consigam captar. Com isso, o seu filho sairá dali e se tornará um pervertido? Não. Mas, no desenho aparece um menino de 12 anos namorando. A mocinha está com uma roupa super curta. Isso sim é um perigo. Mas os pais não notam, porque estão procurando a palavra sexo na velocidade da luz. E não veem que os seus filhos estão sendo manipulados sorrateiramente a terem um comportamento sexual pervertido. Pastor, como não há mensagem subliminar? Veja filmes que têm personagens feministas, por exemplo. Ora, um filme em que aparece uma mulher feminista não é subliminar, é manipulativo. Subliminar seria se aparecesse uma mensagem mais rápida que a sua capacidade de captar, dizendo assim: o feminismo é bom. E isso te levasse a acreditar que o feminismo é de fato maravilhoso. Sim, muita gente não nota que está sendo manipulado. Na realidade, essa é a essência da manipulação. E ao ir se acostumando com padrões de comportamento, essas pessoas estão sendo manipuladas. E muitas não notam, mas poderiam notar. Mas no caso do subliminar, e como o termo foi usado originalmente, como eu me referi, é impossível notar. Pastor, como não há subliminar? Olhe essas músicas cheias de conteúdo sexual. Então, isso não é subliminar, e mais uma vez, subliminar como lá no sentido original. Isso não é subliminar, pelo contrário, está bem explícito a cada dia a manipulação para destruir todos os valores cristãos na sociedade por meio de músicas, desenhos e por aí vai. Vem cá, então você acredita que se eu colocar no cinema uma mensagem "mate sua mãe" de maneira tão rápida que o seu olho e a sua consciência não consigam captar, mas, como diriam eles, o seu subconsciente, aí então você vai sair dali e vai matar a sua mãe? Você acha que Deus nos fez tão frágeis e tão idiotas assim? Você acredita mesmo que seria fácil manipular as pessoas desse modo? Então, para levar o seu filho à obediência, bastaria colocar "obedeça o papai" enquanto ele assiste a um desenho? Já fizeram esses experimentos. E não é assim que funciona a manipulação. Portanto, subliminar no sentido de uma mensagem não perceptível à sua consciência, isso não existe. Mas manipulação velada, sorrateira, não explícita, que muitos não notam, isso sim é capaz de influenciar, e isso existe. E muita gente chama isso de subliminar, mas o nome correto é manipulação. Como eu já tinha dito no meu outro vídeo, acho que muita gente discordou de mim simplesmente por usar uma palavra diferente para descrever a mesma coisa. No Brasil, o pastor Josué Irion ficou famoso por falar de mensagens subliminares, naquele termo lá que eu me referi originalmente. E ele falou sobre mensagens subliminares em relação aos filmes da Disney. Isso sim, na minha opinião, é manipulação. As pessoas adoram coisas ocultas, teorias da conspiração. Isso chama muito atenção, prende a audiência. E aqui eu não estou dizendo que o pastor fez isso por mal, eu realmente não sei qual a motivação dele, eu não tenho essa capacidade de julgar o coração dele. Mas, na minha opinião, nesse ponto ele estava errado. E eu não estou dizendo que desenhos não possam influenciar, só creio que a maneira é aquela que acabei de mencionar. No caso do pastor, ele disse que na cena do Rei Leão, numa das cenas do Rei Leão, aparecia a palavra sexo, de uma maneira velada. Os próprios produtores confessaram que colocaram SFX ali, de uma maneira meio escondidinha, que é o símbolo para efeitos especiais. Muita gente faz isso, às vezes é uma piada interna, que no caso deles foi um baita de um tiro no pé, porque o povo interpretou de uma maneira incorreta. Mas ainda que estivesse escrito sexo lá, se nem adultos não conseguem notar, uma criança notaria? Você acha mesmo que uma mensagem rápida, imperceptível ao olho nu, torna o seu filho viciado em sexo? Não. E aqui está a verdadeira manipulação demoníaca. Enquanto você fica olhando o diabo onde ele não está, ele realmente está destruindo o seu filho. O problema não é a mensagem subliminar do desenho, mas o próprio conteúdo do desenho e o fato de que o seu filho fica longas horas assistindo televisão. Veja aqui uma atuação demoníaca de maneira sorrateira. Veja esta apostila. Aqui há várias famílias, um homem branco com uma mulher branca, um homem branco com uma mulher negra, um homem negro, uma mulher negra.
E numa dessas famílias, é um par de gays. E lá embaixo a inscrição: qual é a sua família? Assim, a criança cresce achando que é normal o homossexualismo. É uma coisa explícita? Para um adulto é, mas para uma criança não. Isso aqui foi dado em uma escola. Isso aqui é dado em várias escolas. Isso sim é perigoso, mas os pais não veem como perigo um professor ateu que odeia a Deus e que está manipulando seu filho para pervertê-lo. Em muitas igrejas, coloca-se demônio em objetos. Apesar de Jesus falar que o que contamina não é o que está fora, mas o que está dentro do coração, o povo gosta de ver demônio em objetos. Há muitos pastores que gostam de dizer que tem um objeto trazendo maldição na sua casa. E só ele, o pastor, pode retirar o mal de sua casa. Ele vai lá, cobra, obviamente, e tira o objeto que você crê que está destruindo o seu casamento. Ou, em certas igrejas, se vende rosa ungida para retirar o mal de sua casa. Os pastores dizem assim: você coloca a rosa na porta e se a rosa murchar é porque o mal da casa foi para a rosa, diz o pastor. Primeiro, é claro que a rosa vai murchar. Toda planta murcha longe da terra, longe de água. Segundo, é mais barato pagar 400, 500 reais pela rosa para ver o seu casamento mudado. Sai muito mais caro voltar para casa e passar a amar a sua esposa. Lembra que a Bíblia diz que o diabo vem como anjo de luz? Todo mundo vê o diabo num homem se retorcendo que diz: eu sou a pombagira, o tranca-rua. Mas quantos veem demônios através de palavras doces vindas de um pastor, de um apóstolo? Jesus viu. Por isso, quando Pedro disse para Jesus que Jesus não deveria morrer na cruz, Cristo retrucou: arreda, Satanás. Sabe quantos pastores com palavras doces estão enviando pessoas para o inferno? Isso é manipulação demoníaca, mas poucos notam. Influenciar pessoas de maneira que elas não notem, isso existe? Claro. Mas o nome correto para isso é manipulação. Mas subliminar, no sentido de uma mensagem que aparece mais rápido que a sua consciência, o seu olho consegue captar, capaz de te influenciar, isso não existe. A mente humana é altamente manipulável, sim. Mas os meios de engano são estes que artistas, grandes empresários ou qualquer pessoa mal intencionada que quer se manter no poder utiliza. O que você achou? Será que, compre meu curso, será que eu te manipulei? Deixe o seu comentário aqui nos comentários e Deus abençoe vocês.